Tudo Tudo bem? bem? Quanto tempo, Ju? Muito frio aí, mulher? Muito frio. Gente, tá muito frio aqui. Tá congelante. Mas assim, né? Estamos acostumados, então bola pra frente. É, bom. Ah, Boa noite a todo mundo que é, está aí com a gente também. Eu e a Ju hoje vamos falar sobre a arte de conviver com as pessoas. Vamos ver se a Alessandra entra junto também. Às vezes ela consegue entrar, às vezes não, né? Mas hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como que é que a gente pode melhorar essa convivência, né, com as pessoas, que sejam convivência de trabalho, seja em família, seja mesmo na nossa casa, né, com as pessoas que convivem com a gente, amigos, né? isso, isso. É, a arte de viver relacionamentos saudáveis serve tanto para as outras pessoas como para a gente mesmo, né? Estar feliz com a gente, com as diversas áreas que a gente tem na nossa vida e de uma maneira harmoniosa, né? Porque viver em um grupo, em família, com os amigos, é sempre um desafio, mas é possível viver de uma forma harmoniosa. Existem alguns aspectos que são importantes para que isso aconteça e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tentar trazer um pouquinho de lucidez É. para as pessoas. Você falou aí, isso mesmo, Ju, você falou aí que primeiro a gente tem que estar em harmonia com a gente, né? Conviver comigo mesmo. Como que eu estou comigo? Eu estou gostando do jeito que está acontecendo as coisas na minha vida? Eu estou bem, né? Eu acordo e eu olho para a vida como uma vida que está leve, que eu estou feliz. Problemas todo mundo tem, né, para resolver, algumas coisas, algumas questões do dia a dia, mas de maneira geral, como que eu estou? Como que está meu coração? Como que está meu sentimento? Isso reflete muito no que eu vou olhar para as pessoas que estão ao meu redor, né? Sim, Às vezes isso, não é o outro, às vezes sou eu. Então, primeiro vamos olhar para nós, né? sim. E aí a gente precisa desenvolver algumas coisas para ter essa percepção. A empatia é uma delas, né? Me colocar no lugar do outro. Quais são os meus pensamentos com relação àquilo que acontece? Eu estou respeitando os meus valores, o que é importante para mim, entendendo que o outro também tem uma forma de ser e respeitando aquela forma de ser, ou eu estou sendo invasivo, nem escuto, não presto atenção no que o outro está me falando, já vou logo colocando o meu ponto de vista, o meu julgamento. Então, se eu estou muito crítico, como que eu estou lidando comigo? Porque automaticamente, se tudo está me incomodando, se as pessoas estão me colocando num lugar onde tudo está errado, essa crítica também está se relacionando comigo. Eu também estou sendo crítico comigo. Então, ouvir o outro muitas vezes é ouvir a gente também. É ouvir aquilo que está dentro da gente, que reconhecendo aquilo, né, a gente sabe que cada um tem o seu processo, então a gente tem perspectivas diferentes, ponto de vista diferente, formas diferentes de se relacionar, e a condenação ela acaba levando a gente para um lugar de muita dor e sofrimento, pois ao mesmo tempo em que eu condeno o outro, eu estou me condenando. Então, se eu estou tendo relações onde essa condenação é algo muito forte, como que eu estou lidando comigo? Aonde que eu estou me condenando? O que, que eu estou me julgando como certo, errado, né, dessa minha relação? Como que eu me sinto com relação a isso? É. E aí, boa noite todo mundo que está entrando. Se vocês quiserem também compartilhar com a gente, né? Como que é a convivência de vocês com as pessoas ao redor de vocês, pode colocar ali, a gente vai conversando, né? E também essa questão da comunicação, né? Será que eu estou me expressando direito?
Será que eu estou me fazendo ser entendida? Será que eu falo o que eu quero, o que eu estou pensando? Porque às vezes eu penso uma coisa e eu não verbalizo, ou eu verbalizo de uma maneira que o outro não entendeu. Então, aí fica assim, começo a ficar angustiada, triste, ou o outro não me olha, o outro não está prestando atenção em mim, mas eu não falei. Às vezes eu nem verbalizei, às vezes eu tive só o pensamento e acho que o outro tem que adivinhar o meu pensamento. Será que você está Aí, tendo? As pessoas estão tendo que adivinhar o seu pensamento, ou você está falando direitinho para ele, né? Ou às vezes você fala de um jeito e a pessoa não entende, você vai ter que falar de outra maneira. Então, tem essa paciência de você falar mesmo, de explicar o que você quer. Às vezes a gente é imediatista, né? A gente quer que o outro entenda o que está dentro da gente, né? isso. Sabe que tem uma brincadeira antiga, telefone sem fio. E se a gente for pegar o telefone sem fio, as nossas relações, elas estão muito conectadas com essa brincadeira, porque aquilo que eu falo nem sempre é o que o outro escuta. Com E certeza. muitas vezes, principalmente, assim, em todas as áreas, mas que eu sempre convivi muito com isso, em questão na área do trabalho, muitas vezes as pessoas criam inimizades, criam um, um ambiente tenso por conta de uma comunicação que não foi clara. O que eu falei não foi o que o outro entendeu. E o outro, ou por orgulho, ou por vergonha de perguntar, olha, você falou isso, eu entendi isso. Está certo? É uma forma facinha de As pessoas resolver. não têm o costume de fazer isso, não Mas aprenderam. a maioria das pessoas não aprendeu. E aí fica aquela comunicação com ruído. Aquela comunicação que não tem clareza. E aí o outro acha que entendeu uma coisa, o outro quis dizer outra e começa as dificuldades nas relações. Então, assim, ter clareza, ter certeza de que eu compreendi o outro, vai lá, pergunta, fala de uma outra forma. Não, eu entendi. Não, mas o que eu quis dizer foi isso. Outra questão que é difícil nessa comunicação é que, assim, a gente não tem, muitas vezes, não tem a sensibilidade de ouvir o outro explica, só que a gente traz para o que a gente sente com relação àquilo. E aí se magoa, e A aí se gente fere. é do nosso jeito, né? Da nossa Isso. percepção. E aí E aí, começa você está os falando isso, desencontros. aí a gente tem tem vários exemplos, eu acho que todos têm, acho que um exemplo de família, né? De que aquele tio parou de falar com aquele outro tio, sei lá, um primo, algum parente, porque houve uma comunicação aí meio que, né, desajustada. Um falou uma coisa, o outro entendeu outra, já ficou bravo, já ficou se sentindo magoado, injustiçado, e aí os dois não falam mais e às vezes passam anos sem se falar, né? Porque houve uma comunicação ali ruim. Um falou uma coisa, o outro entendeu outra, ficou magoado e não foi ali querer, olha, eu entendi isso, que nem você estava falando. E aí, às vezes, famílias que não se falam, né? Fica anos e anos e até às vezes nem voltam a se falar. Isso é muito ruim. E a gente não aprende isso quando criança, né? Não aprende que, tipo assim, vamos lá, vai conversar, fala direitinho o que está passando na sua cabeça. Tem muita coisa assim, né? Às vezes o homem fala, né? Os homens, eu não entendo a cabeça da minha mulher, né? Eu não entendo porque às vezes ela não se expressa, né? Ela fica ali, se magoa e fica quieta e não se expressa. No caso, na psicanálise, né? Quando a pessoa vem fazer a psicanálise, ela vai ali, na hora que ela
fala, ela começa a prestar atenção no que ela falou. Porque ali ela tá pronta para falar tudo que ela quiser, né? E ela assim, nossa, pode ser que não, né? Que o outro não entendeu aquilo. Porque ali ela está começando a prestar atenção no que? Na fala dela. E ainda assim, quando fala, às vezes tenta não falar. É como se, não, eu não falei. Então percebe que até a gente tem dificuldade de compreender o que a gente fala. Sim. Não foi isso que eu falei. Aí você mostra que foi, ó, mas você falou isso, não foi? Ah, falei. Então a gente mesmo não tem essa compreensão. E muitas vezes, quando você fala, e que é o que eu percebo nessas, digamos, picuinhas que vão se criando, né, em volta da comunicação, que mesmo você falando, vai ter pessoas que não têm o preparo para receber o feedback. Ela pega aquilo e vai para um lugar de culpa. Ela não pega aquilo com leveza. Então, em relacionamentos mais próximos, às vezes relacionamento íntimo, um tenta falar, o outro não é receptivo, o outro não para ouvir. O que acontece com o tempo? Acaba a comunicação. Porque falar gera conflito, então é melhor não falar. Então, uma comunicação clara, ela vai criar, às vezes, sim, um desconforto entre as pessoas que estão se comunicando. Mas ela é necessária. Porque é através dessa comunicação que se esclarece, até para você entender o que você sente. Por que sempre que o outro fala alguma coisa eu me sinto desse jeito? Por que será? Mas é sempre assim. E aí vem a oportunidade da gente mudar, da gente melhorar. E você está falando essa questão de falar, né? E tem pessoas que falam assim para mim, mas eu não consigo falar na hora. Eu não consigo pôr para fora. Mas existem outras maneiras de se comunicar, né? Não é só através da fala, né? Faz um gesto, escreve um bilhete, escreve ali um papel, se você não está conseguindo se expressar para aquela pessoa, um irmão que você há muito tempo não fala, eu não tenho coragem de pegar o telefone e falar com ele, eu não sei qual vai ser a reação dele. Tá, manda um bilhete, manda uma carta, manda um WhatsApp, né? Manda um áudio, né? E assim, tenta fazer uma comunicação de algum jeito. É que a gente, ultimamente também, tem aquela intolerância, né? As pessoas, elas estão muito no dia a dia, muito ali naquele imediatismo, né? E elas não estão tolerando, às vezes não se tolera nem a si, né? É que estão muito irritadas, e aí o outro vai falar, ela já interpreta errado, já fala mais ríspido, aí aquela convivência fica pesada. A gente tem que procurar observar como que está a minha convivência com as pessoas, primeiro, do meu ambiente, da minha casa. Nem vou falar familiar, vou falar da minha casa. Porque às vezes você mora com um amigo, às vezes mora com mãe, às vezes mora com marido, com filhos. Então, aquele ambiente para você, tá leve ou tá pesado? O que está precisando melhorar? Vocês têm um diálogo? Vocês têm algum momento que vocês sentam um com o outro e conversam? Que normalmente, antigamente, tinha o momento do almoço, né? Do jantar, na hora da alimentação, de conversar, olhar um para o outro, olhar nos olhos, olhar no cara a cara. Agora, no dia a dia, na correria, não tem mais quase esse momento. Mas vocês procuram ter esse momento no dia a dia para conversar com as pessoas que estão ali morando com você? Essa é a convivência. Ou não, vocês só estão ali habitando o mesmo teto. Então, isso é importante, essa convivência, essa troca de energia, porque vocês estão trocando energias ali.
E às vezes aquela pessoa que está muito raivosa, muito brava, muito esquentada, ela começa a fazer um ambiente ficar pesado. Ficar também um ambiente meio que carregado de energias. E aí você não sabe por que você está cansado. Sim. E a intolerância é algo assim, né? Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas crenças, mas eu não respeito o outro. Eu não respeito a diferença. Eu não respeito o que vai fora daquilo que eu acredito como uma verdade definitiva. Então, se eu falo o que é isso, e tudo fora daquilo é um absurdo. A intolerância torna a pessoa desagradável. Quem que quer estar com uma pessoa que vai estar sempre reclamando? Porque assim, existe o mundinho dela, tudo fora daquilo é ruim, então ela vai estar sempre reclamando de tudo que acontecer. Vai para esse lugar que você falou, pesado, uma relação pesada. Aí a gente não consegue lidar, não consegue conviver. É uma pessoa inflexível que não se abre para as mudanças, não se abre para as novas possibilidades, para o novo. E ser tolerante não quer dizer aceitar tudo aquilo que está à nossa volta. Sim. Não, ser tolerante é a gente respeitar que existe diferença nesse mundo. Já pensou se a gente fosse todo igualzinho? Todo mundo com a mesma cor de cabelo, todo mundo com a mesma cor de pele, todo mundo do mesmo jeitinho. Que graça ia ter. Já entender também não aceita. Né? A sua percepção é de acordo com a tua vivência. O que você vivenciou na tua vida até aqui? Aí você tem uma percepção. A minha percepção é outra. É um exemplo. A gente dá para a pessoa uma imagem para ela ver. Eu, às vezes, vou olhar para aquela imagem e vou focar numa coisa. Nossa, eu estou vendo que ali tem isso. Você vai olhar a mesma imagem e vai olhar outra coisa, vai focar outra coisa. Para a gente ver como nós somos diferentes, né? Como você falou. Nós somos diferentes, então, nas percepções. Então, quanto mais essa comunicação entre as pessoas, né, que convivem, estiver mais clara possível, melhor. E aí a gente também, a tolerância que você está falando, é saber que o outro é diferente de mim. E procurar entender por que ele está fazendo isso. Por que ele está agindo assim? E aí a gente não tem essa paciência, né? Essa paciência de observar isso. A gente já vai achando coisas, já vai pondo na mente muitas coisas, criando ideias de que não, o outro está lá, ele é assim, nossa, ele está agindo dessa maneira, mas de acordo com o que eu quero, né? Ah, ele está fazendo isso só para me incomodar. Nossa, eu vou lá, vou falar, eu vou brigar, eu vou... Esses dias, eu refletindo nas minhas vivências, né? Estava eu atrasada, aí eu estava andando com o carro, né, mais rápido, assim, fui. Eu tinha horário e estava atrasada. Passou 2 dias, ou no outro dia, não me lembro, eu estava indo bem tranquila, mesmo caminho, mesmo trajeto, só que daí eu não estava com pressa. E lá eu vi no retrovisor um carro vindo assim com tudo. Eu falei, nossa senhora, onde vai com tanta pressa? Aí passou por mim assim, mas passou e já foi jogando o carro e me fechando. Eu falei, meu Deus, mas precisa disso, né? Não sei o que. Daí eu pensei, vai ver, ele tá com pressa, que nem eu estava aquele dia. Então tá tudo bem, né? Não precisa buzinar, brigar, né? Ele fazer gesto. Tá tudo bem, ele me fechou ali, mas vai ver, ele tá com pressa. E é o momento dele ter pressa, assim como eu tive meu momento de ter pressa. Então a gente começa a ter essa empatia aí de
ter paciência com o outro. O que está acontecendo com o outro que ele está agindo daquela forma? É, Às vezes a gente ele tem um motivo. isso, né? A gente não presta atenção nisso, de tipo, o porquê que o outro está agindo assim. O porquê que, como ele está agindo, está me incomodando. Isso também a gente tem esse lado, né? O porquê que, do jeito que ele falou, me incomodou tanto. O que está dentro de mim também, que aquela fala me incomodou, me causou tanta, né, tanta tristeza ou mesmo tanta raiva. É começar a refletir sobre isso, sobre as ações de cada um. E aí conviver com as pessoas, né, essa arte de conviver com as pessoas, é isso. É você estar atento a todo momento nos sinais que o outro está te passando, que o ambiente está te passando. Ah, é um ambiente gostoso, eu adoro chegar na minha casa. Você gosta, né? Quem está nos assistindo aí, quem está nos escutando, você gosta de estar na sua casa? Você gosta de chegar na sua casa? Ou para você chegar na sua casa é assim, putz, vou ter que ir para casa, não queria. Por quê? Por que será? Porque tem que as pessoas que estão lá, como que está sendo a convivência dessas pessoas? E o que que você pode melhorar para isso? Ou você vai empurrando com a barriga dia após dia, anos após ano? Porque você também é responsável pela mudança daquele ambiente. De acordo com que você muda o teu pensamento, a tua percepção, você consegue mudar aquele ambiente também, Sim. né? E até ter um ambiente mais colaborativo, Sim, né? Envolver as pessoas nos projetos, conversar junto, decidir junto as tomadas de decisão, os rumos que as coisas vão tomar, trazer as pessoas para esse ambiente para que sejam trocas, né? Compartilhe experiências. Às vezes, uma ideia, o outro tem uma ideia ali que pode facilitar a sua vida. Por que não? Por que tentar fazer tudo sozinho? Sempre fechado, sem. Ah, eu não quero incomodar o outro. essa troca. E a gente está falando aqui de casa, mas também isso aí é para tudo. É convivência no trabalho, né? A convivência com os amigos. Então, o teu ambiente de trabalho está pesado. Por quê? Ah, eu não consigo mudar o meu ambiente. Será? Será que com, assim, com paciência, com colaboração, você não vai assim mudando um pouquinho de cada vez, mostrando que não precisa ser com tanta raiva, com tanto peso, e você fazendo um gesto diferente, né? Fazendo, às vezes, abaixando a guarda, né? Em relação a uma situação, será que você não muda e não faz a outra pessoa, as outras pessoas refletirem de como que está aquele ambiente? Trazer um pouco de humor para o ambiente, aliviar as tensões. Às vezes Sim, já criou ruídos ali, já criou animosidade. Quando você chega, tá tudo tenso. é. Porque se você vive ali o tempo todo, você está ali todo dia após dia, vamos melhorar isso, né? Vamos melhorar. Boa noite a todos aí que estão aí. Vamos falando para a gente também como que é o conviver com as pessoas, como que você convive com as pessoas, né? É leve? É pesado para você? Como que estão essa convivência na casa, no trabalho, ou mesmo com você mesmo, né? Você está gostando de estar com você mesmo, né? Essa convivência é parte de você, como nós falamos lá no início. Como que você está dentro de você. Isso reflete no outro também, no que você vai escutar do outro. Se eu estou com raiva naquele dia, o outro vai falar para mim bom dia, eu já vou responder com raiva, não é? Exatamente. E a forma como eu lido comigo, a forma como eu me relaciono comigo, é a forma como eu vou me relacionar com o mundo. Então, Sim, se as minhas relações elas estão turbulentas, tempestivas, como que eu estou me relacionando comigo? De forma
respeitosa, eu estou respeitando meus limites, eu estou respeitando o limite do outro, ou eu estou sempre ali cobrando mais e me autocobrando, me autopunindo, punindo o outro. Porque isso também vai interferir na nossa relação. Isso. E qual é o movimento também que você está fazendo para mudar aquela situação que não está legal? Ou até mesmo você está achando que aquela situação está pesada, não está legal, né, para você, e você não expressou. O que nós falamos lá no início, você não se comunicou, você não falou o que está te incomodando. Será que a pessoa sabe disso? Será que a pessoa sabe que você está incomodada? É assim que as relações vão começando a ficar desgastadas. Porque eu vejo uma coisa ali, me incomodo hoje e não falo. Aí no outro dia eu também me incomodo, não falo, e aquilo vai desgastando e vai chegando um momento que eu não vou falar mais. E aí ficam 2, 3, 4 pessoas no mesmo local que não se falam, que estão só vivendo a sua vida sem ali conviver. Viver sem conviver. Isso. E aí tem famílias que vivem assim, 4 paredes dentro de uma casa, e cada um, às vezes, não se falam. Passam o dia inteiro sem se comunicar. Será que isso é bom? Oi, Ana, tudo bem? Estou aqui falando sobre a arte de conviver com as pessoas. Como que você está na convivência com as pessoas atualmente? E todos que estão aí nos ouvindo, né? É claro, né, Andréia? A gente, hoje, no mundo acelerado que a gente vive, todo mundo tem seus compromissos, seus horários diferentes. Eu percebo bastante, aqui em casa tem bastante gente, então eu percebo esse movimento, né? Chega, um sai mais cedo, o outro sai mais tarde, o outro começa a trabalhar mais tarde, trabalha até mais tarde. Então, tem esses desencontros normais que é natural de uma vida. Né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem seus estudos, seus compromissos. Mas é diferente quando existe isso, mas nunca tem um tempo de qualidade junto. Sim. Por mais que você tenha compromissos, que cada um, e a gente precisa respeitar isso, cada um tem o seu horário, tem sua fase. Aqui nós estamos na fase dos adolescentes, já adultos, e passeando, final de semana saem com os amigos, não querem mais sair com os pais, não querem fazer as coisas sozinhos. E a gente tem o pequeno que está com a gente, que é outra fase completamente diferente. Então eu percebo muito isso, mas mesmo assim, a gente precisa criar espaço para ter esse convívio. Criar um dia da semana faz um jantar diferente, daí todo mundo espera para jantar junto. No final de semana, no domingo, vai fazer almoço em família, tem essa troca, essa conversa, esse diálogo. Isso é natural. Agora, a gente está falando quando não tem. Tem famílias que não têm. Porque às vezes a pessoa está aqui ouvindo, ela vai falar, mas aqui em casa cada um tem seu horário, cada um faz suas coisas e não tem como fazer. Não, a gente precisa criar esse ambiente. Isso é muito importante. É importante para o desenvolvimento das crianças. Quem tem criança em casa sabe do quanto é importante ter esse convívio, sentar à mesa, coisa que muitas já não têm o hábito, come todo mundo na frente da televisão, ou mexendo no seu celular. Então, sentar à mesa, ter esse tempo de troca, porque isso influencia muito no desenvolvimento infantil. Então, a gente está assim no mundo acelerado, a gente entende que existe isso, mas a gente pode criar momentos. E o mundo acelerado também não é desculpa, né? Se você se propôs em algum dia a viver com aquela pessoa, a conviver com aquela pessoa, então vamos fazer os movimentos para que essa convivência seja saudável com esta pessoa ou com estas pessoas.
Se alguma fala ou você está vendo que alguém da família, da sua convivência, está meio que isolado, está meio que revoltado, não conversa, chega para conversar, olha no olho. Quanto tempo faz que você não abraça e não dá um beijo nas pessoas que convivem com você? Quanto tempo que você não olha no olho e não tem uma conversa de pelo menos 15 minutos? É muito mais interessante você olhar meia hora, uma hora o celular, do que você parar 15 minutos e conversar com as pessoas ao seu redor. É, é isso que a Gil falou, vamos criar momentos, né? Às vezes você pegar, lembrou de alguém, mandar uma mensagem, não pra, nem para conversar, só para dizer, oi, tô com saudade, tava aqui, lembrei de você, passando para dizer que te amo, um beijo, bom dia. Muda o dia da pessoa, muda o seu dia. Sim. E nós estamos falando de convivência de, como eu puxo, né, novamente, no trabalho também, né? No trabalho, a gente está vendo aquele trabalho está meio pesado, vamos tentar se comunicar com as pessoas, né? Chamar aquela pessoa que está meio fechada, que está muito distante de todo mundo, vamos conversar, o que será que está acontecendo? Né? A Ana está falando aqui, ó, eu me isolo por motivos de depressão, mas muitas pessoas não entendem, é triste. Então, é isso, Ana, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes as pessoas ao redor não percebem que o outro está com algum problema, que o outro está triste, que o outro está meio que depressivo. Então, começar essa live, a gente está falando dessa arte de conviver com as pessoas, mas tem muito mais do que isso, né? Uma live que daria para a gente conversar muitas coisas aqui, mas é despertar nas pessoas de que quem está ao seu redor, às vezes está triste, às vezes está com algum problema, às vezes precisa só de um abraço, não precisa nem Um abraço, só olha, tô aqui, sim, se precisar, só isso. Às vezes a pessoa não tá no momento de falar, mas só de saber que tem alguém ali, pronto, já calma o coração, já faz ela, poxa, vou trocar uma ideia com essa pessoa, eu vou falar com alguém que é importante para mim, que eu não falo há muito tempo. São e pequenos aquele às vezes que gestos. está triste, né? Vamos pegar o gancho aí da Ana, e aquele que está triste, sinaliza. Não é só você se fechar que o outro vai perceber, às vezes ele não percebe, mas sinaliza. Não consigo falar, manda um bilhete. Olha, estou muito triste há 3 dias. Ó, não estou legal, estou muito para baixo. Sabe? Sinaliza para o outro, porque às vezes o outro não está percebendo, né? Então, Sim. observar isso, aprender a olhar também a você falar, oi, preciso de ajuda, estou aqui, me olha, que às vezes o outro não está te olhando. Né? Outras coisas Sim. que a gente também tem que trazer aqui é respeitar o limite do outro, né? Às vezes a gente não está respeitando o espaço do outro. A gente fala, né, de que cada um está no seu ritmo, mas tem gente também ao contrário, né? Que às vezes é muito invasivo, é muito controlador, quer que seja tudo do jeito dele, e não respeita que o outro também tem as suas vontades. Aí entra em atrito. Aí tem aqueles atritos lá. Sim. Porque parece que é um conjunto, né? Não, Sim, não, não tem tolerância, não tem empatia pelo processo do outro. Às vezes o outro quer falar, às vezes o outro quer ficar quieto e não respeita esse momento e ultrapassa a barreira no limite completamente. Se torna invasivo, indesejável, porque não consegue respeitar aquilo que o outro está vivendo no momento. Então, assim, tá todo mundo lá na correria, ó, tô aqui. O amigo tá triste, você percebeu que ele tá precisando de alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, me liga. E deixa o amigo. Não vai ficar lá, né? O que você tem?
Por que você não me manda mensagem faz uma semana, você não respondeu? Por que você não quis ir naquele lugar? Deixa o amigo, às vezes, está passando pelo processo dele, e às vezes a gente só precisa deixar Sim. o amigo, um parente, um familiar, enfim. Quantas vezes a gente não chega no trabalho, o colega de trabalho tá lá, né? Com aquela cara, super bravo, mal-humorado, não quer falar. Deixa ele. O que você pode fazer nesse momento? Quebra o clima. Continua ali, traz um humor, conversa sobre outro assunto. Aos poucos você vai ver que a tensão vai baixando e aquela pessoa vai se abrir. Né? Oi? Leva um cafezinho. É. A pessoa vai se abrir, a tensão vai abaixar, ela vai baixar a barreira, ela vai sentir que ela pode confiar em você. E ela vai se abrir. É só a gente não começar a levar para o pessoal o porquê que o outro está estourando. Às vezes o Sim. outro estoura e aí você olha assim, por que será que ele está fazendo isso? Para que todo esse clima? Né? O que será que ele está passando? Porque não compra para você aquilo. Aquilo não é meu, às vezes é do outro, né? E antes de E continuar, aí vou é bem importante. aí, né? E quem quiser falar, se colocar aí como que é a convivência aí com as pessoas no trabalho, em casa, como que tá, se tá boa, se tá ruim, se tá pesado. A gente está falando sobre isso. Fala, Ju. É. Uma coisa bem importante que você colocou, de não trazer para mim. Sim, Às vezes o outro tá lá, chateado, já chego, já acho que é comigo e já aumento, aí vou tentar mexer, igual cutucar onça com a vara curta, aí vou lá cutucar e às vezes o problema nem era aquele, vira uma confusão. Porque aí você começa a ressuscitar os mortos, né? Aí começa a discutir, não sabe nem por que tá discutindo e tá trazendo mais confusão. E a pessoa só tava com problema lá, foi trabalhar, vamos pegar, né? Meu marido às vezes vai trabalhar, aí tá estressado, vamos supor, chegou em casa. Aí eu vou lá. Por que você tá estressado? Não, o que aconteceu? Foi por causa daquilo que eu falei? Aí começa. E vai. Isso vai inflando. E muitas vezes a pessoa só precisa ficar ali no cantinho dela, né? Pensando, refletindo. Se ela confiar em você, vai chegar o momento que ela vai se abrir. Se não for nada com você, às vezes no outro dia ela já até resolveu. Era um problema com o cliente, um serviço que não deu certo, uma peça que não chegou, uma isso. preocupação que ela estava. E aí entra também, Ju, que você está falando, é o aprender a perdoar. Porque às vezes eu compro aquilo para mim que não era meu, né? Fico magoado, fico triste, porque o outro veio, né? Veio assim estourado, veio coisa, acho que é meu aquilo, acho que é para mim, e aí começa aquele conflito, e aí tem começa alguma discussão, alguma briga, e aquilo não é, no fundo, foi uma má comunicação, e às vezes eu fico magoada por dias e dias, aí não quero falar, eu quero isolar, e aí eu não tenho aquele perdão, não tenho aquela reflexão do que, será que era meu aquilo? Por que que ele agiu daquele jeito? Qual, qual é como que está a nossa convivência nos últimos tempos para isso acontecer? E também perdoar o outro por algumas atitudes, porque ninguém é perfeito nessa vida, né? As pessoas, elas estão aprendendo a conviver umas com as outras. Nós viemos aqui para nos aceitar, em primeiro lugar, as nossas ações, que às vezes a gente se culpa muito por tudo que a gente faz, mas também para conviver, para estar em grupo. E está tudo certo ou errado, mas ter aquela facilidade de perceber o erro e falar assim, ô, me perdoa, eu errei. Difícil, né? Às vezes a gente pedir perdão para o outro. Sim. Eu
já sofri muito bullying no trabalho quando eu era estagiária, mas a pessoa claramente tinha problemas, então eu não levei pro pessoal e deu tudo certo. Isso é a Ana, né? Isso Isso mesmo, mesmo. Ana. A gente Essa é uma grande. sofre. O bullying, na verdade, que a pessoa fazia era uma dor dela. Sim. Ela não conseguia lidar com ela. E acabava refletindo, e como você era estagiária, a pessoa mais próxima, às vezes, acaba descontando no próximo. E que bom que você conseguiu não levar para o pessoal. Que bom. Isso Entender traz que uma guardar harmonia. sua, não era seu. É isso aí. Não carrega os lixinhos Exatamente. do outro, eu falo, né? Não vai pegando o lixinho do outro e pondo em cima das suas costas, senão você fica muito pesado, a tua vida fica muito, sabe, triste, sofrida. É ruim, Sim, né? exato. Vai carregando aquilo que não é nosso, né? A gente vai carregando aquilo que não nos pertence. E essa questão que a gente estava falando de aprender a perdoar também o outro e também a confiar, né? Naquela pessoa que a gente está convivendo. Principalmente as que convivem dentro de casa, né? É confiar no que o outro está, né? Por que, que o outro dá daquele jeito? Não começar a pensar coisas, né? Já começa, né? Principalmente marido e mulher, já começa, nossa, ele está estranho. Por que, que será que ele está estranho? Aí começa a criar um monstro na sua cabeça, né? E aí a convivência começa a ficar pesada, por quê? Porque eu não confio nele ou nela. Eu acho que se a gente fizer um retrospecto aqui da nossa live e pegar os primeiros passos, né? A empatia, a comunicação mais clara, a tolerância. O que mais que a gente falou? Empatia, comunicação, tolerância. Deixa eu ver aqui. O meu Colaboração. resumo. A paciência, essa colaboração. Se a gente fizer tudo isso, você vai ter confiança. Porque aí você vai ter uma relação mais fortalecida. E aí você vai conseguir ter essa troca onde eu posso contar com o outro pode contar comigo, eu posso ser quem eu quero ser dentro daquela relação, o outro pode ser quem ele quer ser dentro daquela relação, porque não vai ter julgamento, o outro vai ter essa tolerância de entender que eu tenho crenças diferentes, gostos diferentes, claro, tudo dentro do respeito. Ambos vão, o respeito, né, dos limites, ambos vão se respeitar ali dentro dos limites. Com isso, vai surgir essa confiança na relação. Com certeza. E aí que está a Agora, arte, aí que tá a arte, né, de conviver com as pessoas. É você juntar tudo isso que a gente está falando aqui, e aí se torna uma arte mesmo, né? Boa noite a todos que estão entrando aí, Denise, Aline, a todos que estão nos ouvindo. A gente está falando sobre a arte de conviver com as pessoas, como que é a convivência das pessoas ao seu redor, não só em casa, mas trabalho, como que é os amigos, né? E como que a gente né, pode lidar com isso, né? conta aí pra gente como que tá a relação de vocês, o que que vocês têm percebido, vamos trocar com a gente. E A uma outra coisa também Cleice, é como que a gente resolve os conflitos que aparecem, né? Porque a gente não controla, né, as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E aí, às vezes, acontecem alguns conflitos, e aí, como que a gente vai lidar com isso? Resolver esses conflitos de uma maneira mais calma e mais consciente, né? E ter ali, junto com as pessoas que estão ao redor, comunicação. Vamos sentar, vamos olhar para isso. Como que a gente pode resolver isso? Ou você, na sua convivência, tem sempre um que manda e os outros obedecem. E aí fica um negócio meio ruim, né? quando, Compartilhar isso. quando eu resolvo dessa forma, eu faço outro, eu torno o outro parte da questão, parte da solução. A outra pessoa se sente mais segura, mais confiante, porque ela está sendo reconhecida naquela relação, né? Ela não está sendo atropelada. Sim, Eu só e vou lá, fica. resolvo.
e trago aqui, ó, eu fiz isso. O outro se sente desrespeitado, atropelado, não tenho voz. Por mais que o outro não vá falar nada contra aquilo que você fez. Mas é importante ter essa troca, né, nos conflitos. Discutir eles, elaborar junto. Procurar soluções, né? E fazer o outro fazer parte, porque às vezes, é que nem a gente começou a falar no início, às vezes convivem com pessoas que excluem o outro, né? O outro só está ali, de corpo presente, ninguém fala, ninguém deixa ele ali, ele não dá opinião, ele não conversa, você não sabe nem o que está passando dentro dele, se ele está feliz, se ele está triste. Faz as pessoas que estão convivendo com você participarem da vida, de tudo. Vai ficar muito mais leve, porque você vai estar dividindo, né, com o outro as situações. Quem sabe a maneira do que o outro está pensando, e você não pensou naquela maneira, e aí você vai refletir, fica mais leve de dividir isso, dividir esses pesos, né? Não carregar só para você, eu que resolvo tudo, eu que faço tudo, se não for eu, nada acontece. Será que Esses dias, a gente estava aqui com uma questão, né, para resolver. E estava eu, o Kleber, a Gabriela, e ali conversando. Ai, meu Deus, e aí? Eu falo com o Kleber, como é que vamos resolver e tal? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Daí do nada, Gabi. E se fizer isso? E se fizer tal coisa? Daí a gente olhou. Nossa, sabe que é uma ótima ideia? Uma ideia que a gente não tinha tido. Aí às vezes a gente pensa assim, adolescente não quer saber de nada. Pra que compartilhar as coisas com os filhos? Filhos não precisam saber dos problemas que a família está enfrentando, das dificuldades, das decisões que a gente tem que tomar. Mas não, ela trouxe uma ideia muito boa. Olha só, aí, vamos pegar essa ideia da Gabi. Então, é importante, né, ter essa troca. Porque às vezes o outro tem um olhar que a gente não tem. Um olhar diferenciado. Ele olha por um ângulo, gente. Tem um. Você vai lembrar. Tem um Caminho de Odu que tem uma historinha, não tem? Esqueci o nome, como que é aquelas histórias? Um Itã. Um Itã que conta justamente sobre isso, de um homem que passa por uma estrada e ele tem um chapéu, um lado de cada cor. E aí as três pessoas, os três fazendeiros que estão no canto assim das fazendas conversando, ele passa e um fala que o homem era do chapéu vermelho, o outro do chapéu azul, o outro do chapéu verde. Estou chutando porque eu não lembro certinho. E eles começam a discutir por causa da cor do chapéu. Só que cada lado tinha uma cor. Sim. Então, olha, cada um tem um olhar. E é importante essa troca justamente nesse ponto, né? De ouvir o outro, de trazer ele para dentro da situação, da solução. Isso fortalece as relações. Sim. E aí mostrar também, às vezes você não está sempre bem, né? Para conversar e você também poder falar, olha, hoje eu não estou legal. Aí o outro vai olhar assim, nossa, não está legal? Por quê? O que aconteceu? Então, você poder verbalizar aquilo. Não consigo falar. Sim, mas faz algum movimento que o outro veja. Já falei, põe um bilhete, né? Manda uma mensagem. Você manda mensagem para o WhatsApp para todo mundo, para os amigos. Manda mensagem para o WhatsApp para as pessoas que convivem com você também. Porque dentro de casa você não consegue falar. No trabalho, você está com o amigo ali do lado. Você só fala um bom dia porque tem que falar, mas não sabe nem o que o outro está acontecendo com o outro. Não sabe por que o outro está com aquela cara fechada. Você vai... tudo é energia, como eu falei aí. A energia do ambiente que você está vai envolver você também. E se aquela energia é pesada, vai atingir você também. Então, vamos trazer e vamos melhorar o nosso ambiente, vamos melhorar a convivência entre as pessoas. E olhar para as pessoas olho a olho, sabe?
sabe, o contato físico que está meio que distante. Vamos chegar lá, dar um abraço. Quanto tempo faz que você não faz isso? Vamos olhar para a pessoa e marcar, olha, não precisa ser todos os dias, não dá tempo a dinâmica. Tá, então pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, marca um determinado horário que todos estejam juntos. E aí aquele lá seja um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha família de conversar com eles. Eu lembro que sim, a minha família, né, meus pais agora estão bem idosos, mas estão firmes ali. Mas o almoço de domingo era na casa da minha mãe sempre. E a gente continua lá nessa coisa de domingo, vamos almoçar com os pais. Porque é o momento que está todo mundo olhando um para o outro, conversando e falando sobre a semana. Não dá para fazer isso, mas uma vez por mês, a cada 15 dias, algum movimento. Que é aquilo que a gente estava falando dessa convivência, né? Para ter uma convivência, ter uma troca. Oi, boa noite, Jô, tudo bem? Boa noite, Mi. E às vezes, né, a gente está falando dessa arte de conviver, em alguns casos, apenas não tem compatibilidade. E aí, tá tudo bem também. Como que eu faço? Se é uma pessoa muito próxima que eu vou ter que conviver, cabe todas essas dicas, ajudam, né, para fortalecer a relação, para ter uma relação mais tranquila. Agora, tem casos que as pessoas não são pessoas tão próximas e a gente não tem compatibilidade. E é preciso reconhecer isso. Às vezes tá tudo bem. Não é que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso. Não, não é nada disso. Só não combinou. Sim. E a gente busca, então, nessa outra, só olhar o que ela tem de bom. Busca algum valor nela, alguma coisa de bom que ela tenha, e foca nisso, para que você comece a olhar ela de uma maneira diferente. Mas está tudo bem, a gente não precisa gostar de todo mundo, né? É isso que você está falando, a gente não precisa ter... Mas não precisa gostar, não é obrigado. A gente não é obrigada a ter uma relação maravilhosa com todo mundo. Não, ninguém tem que nada. Tem pessoas que não vão ser. Olha, percebem, ok, mas sem julgamento, sem briga, respeitando como o outro é. Sem trazer aquilo pra gente. Não, o outro é daquele jeito, aquilo é comigo, o problema sou eu. Que ele não gosta de mim. Não. Às vezes só não casou. Não bateu. Bom, Ju, tá muito boa a nossa conversa. Acho que já faz 1 hora que a gente tá aqui. Daqui a pouquinho, ó, vai cair o Instagram, vai cair a gente, né? Mas assim, a arte de conviver com as pessoas, tem várias dicas aí que a gente falou hoje, né? Tem como sim conviver bem, tem como a gente não é mudar o outro, mas mudar a minha percepção em relação àquela situação e eu fazer algum movimento diferente para melhorar tudo aquilo, para amenizar, para ficar mais leve, né? Eu agradeço a todo mundo que esteve aí, né, que esteve com a gente, interagindo. E aí a live vai estar aí para quem quiser escutar mais uma vez. A gente está aqui retomando, né? Nós demos uma parada aí de férias, eu e Ju. E agora estamos retomando as lives a cada 15 dias. A gente vai estar aqui falando sobre um tema diferente. Se vocês quiserem algum tema, põe lá para a gente, ou no meu Insta, no Insta da Ju, né? Que a gente vai aqui conversar, interagir com vocês. A gente fez umas férias mais estendidas, porém estamos aqui. Estamos aqui sempre que possível. Então, coloca lá se tiver alguma coisa que vocês queiram ouvir, pra gente preparar um conteúdo bem bacana para trazer aqui para vocês. E é isso, né? Obrigada a todos.
Beijo, beijo, beijo e nos vemos na próxima live. Um beijo, gratidão a todos que Beijo, estão aí. Deia. Beijo.